Mas vocês estão dizendo que um torcedor do Barça do México, Peru, Venezuela, El Salvador, Estados Unidos, China ou Japão é menos torcedor que um da Catalunha. Mas o que é isso, essa forma de discriminar as pessoas? O que significa família? Me enviaram este vídeo desse menino, um menino polonês, que visitava o Camp Nou pela primeira vez, e essa foi a reação dele. Incrível! O menino entra no estádio, desce as escadas em direção ao gramado e quando vê o estádio, fica tão impactado que não consegue fazer outra coisa além de chorar. Algo que é um sentimento, é uma forma de vida. Esse menino, há 25 anos, era eu. E com certeza muitos de vocês, que são de qualquer canto do mundo, fariam o mesmo ao visitar o Templo Blaugrana. Por que falo disso, do que aconteceu com esse menino? Porque há candidatos à presidência do Barcelona que se candidatam para ser o presidente, para ser o representante, não só dos sócios, que sim, na campanha eleitoral querem ganhar a todo custo o voto, a assinatura dos sócios. Mas é que o Barcelona é muito mais que um clube, é muito mais que um clube, porque o Barça supera todo tipo de barreiras. O Barça é universal, é uma marca global, é uma marca que reúne pessoas, nacionalidades de todos os países do mundo. E o FC Barcelona, claro, pertence aos seus sócios, mas tem uma ampla maioria social, uma ampla maioria fora da Catalunha. E por que eu digo isso? Porque nenhum candidato deve discriminar ninguém. E na minha opinião, eu sou do Elva, sou do sul da Espanha, eu não sou de Barcelona nem da Catalunha, não sou sócio do Barça. Hoje em dia sou membro de uma torcida e me parece muito infeliz ou infelizes. No plural, os argumentos e as explicações que estão sendo dadas por Marcília e por Víctor Font. Sobre o tema dos turistas, quando se fala de turistas, nesse tom, meu sangue ferve, e certamente o seu também. E que me escutem em casa, também porque eu não me considero, nem sou, um torcedor de segunda, por não ser sócio ou por não pertencer à Catalunha. Eu sou andaluz, sou de Huelva, sou de Bolulos, Par del Condado, assim como muita gente. Pode ser do Peru, da Venezuela, da Austrália, da Ásia, da China, de Hong Kong, de onde quiser. Somos cidadãos do mundo. O Barça é uma marca enorme. O Mescon Club significa muito mais. Significa que o Barça é universal. Um Barça querido e amado em todo o mundo. E eu, repito, como andaluz que sou, me sinto tão ou mais culé do que quem pode ser de Barcelona. E isso deveria ser um motivo de orgulho. Se eu fosse de Barcelona e fosse sócio do Barça desde sempre, eu ficaria muito orgulhoso que uma pessoa de Valladolid, da Andaluzia, da Venezuela, de Porto Rico, da Bolívia, da China, de qualquer lugar, fosse do Barça, viesse a Barcelona. Façam um investimento em despesas, em viagem, em avião, em hotel, em comida, em pagar um ingresso, em bilheteria. Bilheteria, senhores candidatos, a bilheteria é uma das maiores fontes de receita do clube. Como vocês podem tratar tão mal o culé que é de fora? Por que vocês têm que discriminar? Por que têm que mandar ele para a terceira arquibancada, como disse Omar? Síria, por quê? Por que dói tanto? Por que vocês ficam falando tanto de sócios, quando os sócios do Barça, em sua grande maioria, não todos? Porque alguns realmente foram muito fiéis a esse escudo, mas a grande maioria abandonou o Barça nesses anos tão difíceis. E na sua ida a Montjuic, eles ficaram em casa, quentinhos no aquecedor, e não subiram a montanha. Uma montanha que muitos, como eu, realmente subimos e fomos apoiar, pelo Barça em Montjuic, onde estavam esses sócios do Barça. Por isso não devemos dividir esse discurso de divisão, de ódio. Eu não compro isso. Eu estou com Laporta e estou com as pessoas que somam pelo e para o Barça. E com isso quero dizer que me sinto discriminado, me sinto excluído e quero dizer uma coisa para as pessoas fechadas, para as pessoas radicais. Falo muito claramente. Sou de Huelva,
Trabalho há 5 anos na internet, nas redes sociais. Criei um projeto chamado Barça Roi, do zero. Hoje em dia temos quase 1 milhão de coolers do mundo todo, em todas as plataformas. Aqui no YouTube estamos chegando a 500 mil. Não somos melhores do que ninguém, mas com o nosso trabalho de fora, sem ajuda, sem estar de mãos dadas com o clube, conseguimos alcançar números incríveis. Somos o canal Culé mais assistido do mundo durante os jogos do Barça, com as narrações esportivas do clube. Somos um canal que atualmente está à frente dos grandes meios de comunicação e porta-vozes deste país. Cadena Ser, Cadena Cope acima e competindo lado a lado com gigantes no YouTube, superando eles. Um orgulho enorme, porque Gerard Romero para mim é o número 1 e estamos no YouTube acima de Gerard Romero, de gigantes, algo espetacular. Só tem um canal que ganha da gente, que é o Chiringuito Insight. O que eu quero dizer com isso? Que construímos uma comunidade enorme de pessoas da Catalunha, pessoas que são sócias do Barça e pessoas que não são. Por isso pude comprovar nesse tempo a quantidade de coolers do mundo, de países que representam o Barça em todo o mundo. E vocês vão me dizer que essas pessoas que me seguem, que nos assistem, que estão conosco nessa jornada, não merecem ir ao Camp Nou e sentar onde quiserem, pagando seu ingresso. Claro que o sócio tem que ter preferência, tem que ter um carnê e tem que ter alguns serviços que lhe deem vantagem sobre quem não é sócio. Mas como é fácil falar quando se tem o carnê, não é? A situação que encontrei na porta foi dramática, catastrófica. Um Barça arruinado. E vocês querem congelar e baixar os carnês para os sócios e querem evitar os turistas. Que não haja um estádio cheio de turistas. Os turistas foram os que mantiveram o clube nesses anos, pagando ingressos caríssimos, pagando por produtos como esse que estou usando, 200 euros numa camisa da Supercopa da Espanha. Ou a Efremin, o primeiro uniforme que comprei este ano? Qual o custo de cada viagem minha a Barcelona? Que por sorte, nas 2 últimas vezes, os patrocinadores me convidaram, mas também paguei meu ingresso quando precisei ir. E eu paguei passagem de avião, paguei hotel, paguei comida, paguei hospedagem, paguei muitas coisas. Que não se maltrate quem vem de fora. Eu aprendi catalão, entendo perfeitamente o catalão, entendo o sentimento de pertencimento ao clube, isso não se discute, entendo a política, a cultura do clube. Eu respeito, admiro, gosto, mas que não me tratem mal, que não me tratem como um torcedor de segunda, que não me tratem como um meio digital que trabalha dia após dia pelo Barça. Como se fôssemos de segunda, só porque não estamos lá, que não me tratem assim, porque eu sou igual ou mais do que quem está lá, igual ou mais do que quem está lá. E com certeza muita gente se identifica com isso que estou dizendo. Por isso te peço que dê um like, que compartilhe e que escreva nos comentários. O que você acha, o que você pensa dessas correntes contrárias ao presidente Joan Laporta, que estão dividindo o torcedor do Barça? Porque uma eleição é muito importante, mas não se deve ganhar o voto a qualquer custo. A discriminação das pessoas é algo terrível. E se você manda quem não é sócio para bem longe se sentar, você está discriminando. De uma forma muito feia, muito feia. Não se esqueça que, para reerguer este clube, você precisa de pessoas que paguem muito dinheiro. E as pessoas que vêm de fora estão pagando. Tem gente que gasta suas economias para viajar a Barcelona e ver o Barça, o clube do seu coração. Isso não é fácil. E claro que está tudo caríssimo. E adoraríamos que o ingresso fosse mais barato, que as entradas para uma família culé fossem mais acessíveis. Claro, sou contra isso e com certeza o presidente Laporta também é. Mas é que deixaram uma ruína tão grande que é preciso pagar para continuar. Se as coisas não forem pagas, o clube não funciona. Então não vamos tentar dividir e lançar esse tipo de argumentos tão antiéticos e tão inválidos nos dias de hoje. De verdade, isso dói na gente. Para quem é de fora, para os culés que são de fora, para as pessoas que trabalham todos os dias pelo clube e que são de fora.
Já chega de nos tratarem como tolos, já chega de nos oferecerem respeito e já chega de nos tratarem como simples torcedores, ou, no meu caso, como mídia digital, que trabalhamos pelo clube em segundo plano, que não nos dão atenção, que não nos dão credenciamento. Apesar de termos números que estão aí, que todo mundo pode ver. Então, minha mensagem para quem quiser receber está aqui. Deixe nos comentários o que você acha e nos vemos no próximo vídeo. Respeite o torcedor do Barça, respeite-o, porque se você não respeitar, você está errado. Visca o Barça e visca a Catalunha, e visca o Elva e visca todo mundo, o Barça é mais que um clube, não é? Então, vamos provar isso.